Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPES, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá! Hoje o Porto e Negócios vai falar sobre a primeira associação internacional do setor portuário da América Latina, a IA-Ports. Para tratar do tema, eu recebo Raquel Kibrit, diretora executiva da IA-Ports, e também está aqui comigo Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Raquel, seja muito bem-vinda ao Porto e Negócios. Um prazer estar recebendo você aqui para falar dessa instituição que nasceu, né, e que tem um propósito bem nobre. Nathalie, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com o Tércio para a gente falar de mais essa inovação que a gente traz para o nosso país e também para a nossa região. Tércio, muito bom estar com você no estúdio depois de alguns meses. Estava com saudade. Passou a eleição, passou um monte de coisa, muito programa no campo. Sim. Desencontramos, você fez uma gravação de alguns programas no Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Eldorado. Eu não tive a oportunidade de ir, mas estamos aqui, de volta ao estúdio. De volta ao estúdio. Eu até estava fazendo qual cadeira que eu sento. É verdade, ele já estava confuso aqui no estúdio, mas voltamos. Prazer. Muito obrigada. Raquel, para a gente começar o nosso bate-papo, para quem está em casa entender, qual é o propósito da IA-Ports e como ela foi pensada? Olha, ela foi pensada, na verdade, para a gente conseguir trabalhar a agenda de desenvolvimento portuário de uma forma bem ampla. Então, todo o conceito gira em torno dessa palavra-chave, desenvolvimento. Desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento de investimentos, desenvolvimento de lideranças portuárias, desenvolvimento de marca e posicionamento. Então, todas as agendas que estão atreladas ao setor portuário no que tange a desenvolvimento é o core dessa associação. E ela foi criada num contexto de poder conectar a nossa região, a América Latina, com os grandes fluxos de negócios que acontecem no mundo afora, né? Que estão muito relacionados a Estados Unidos, Europa e Ásia. Ásia, Europa e Estados Unidos. E, né, sempre no hemisfério norte, e o propósito dessa associação é que ela realmente seja uma plataforma aqui na nossa região para criar um novo fluxo que também passa por aqui de forma mais intensa e dinâmica. Tércio, qual é o potencial quando a gente fala de América Latina e fala de desenvolvimento, de novos negócios? Bom, na América Latina você tem, é uma região que tem uma produção enorme de commodity, né? Isso a gente não pode negar. O Brasil dispensa, né, comentários com relação a commodities agrícolas e o próprio minério de ferro. Sim. Mas quando a gente olha para a América Latina como um todo, a Argentina é uma grande produtora de petróleo também, o Chile é um grande produtor de cobre, e recursos minerais e recursos florestais também, né? Além, obviamente, de todos os outros produtos que a gente sabe que o Chile é líder de venda. Você tem no Golfo do México, né, em toda a Interlândia Latina, uma grande produção de petróleo também. Inclusive, nós estamos discutindo a nova fronteira petrolífera brasileira no Arco Norte brasileiro. Enfim, é uma região que tem a sua importância, né? É uma região que também sempre ficou conectada com associações americanas, com associações europeias e... Como, por exemplo, a APA. A APA, por exemplo, né? Na verdade, assim, esse movimento também, ele acabou surgindo para eu entendo que foi um vacilo, né? Um passo errado que a APA fez, que foi literalmente desligar o charter latino, né?
numa reunião de board, eles decidiram que não descontinuar a frente de atuação na América Latina. Tirar a representatividade da América Latina dentro da associação, trocando em miúdos. Exato. E aí houve uma reação dos portos brasileiros, não só portos brasileiros, mas portos também latinos, a essa preocupação. Poxa, mas em 3, 4 anos, a Raquel estava à frente desse chapter, em 3, 4 anos houve inclusive o Brasil, que já foi chamado várias vezes para participar da APA, foi nesse processo de participação que aconteceu esse revamp, né, essa guinada da APA na América Latina. Inclusive nós trouxemos para o Porto de Santos o primeiro, né, a retomada com o Congresso, que foi recorde de participação. Sim. E os portos se estranharam esse movimento. Então, assim, acaba que todo o trabalho que foi construído, né, e a gente precisa dar o mérito à Raquel, de fato, porque ela liderou esse processo. Sem dúvida. Né, não podia ter jogado em vão. Então, a IA-Ports, ela nasce de um movimento que já estava acontecendo, um movimento natural, partiu do grupo de portos brasileiros essa iniciativa, reverberou em portos de outros países hispanohablantes e traz coisas boas da APA, né? Por que você acredita que a APA tenha, vou usar um termo, se eu estiver errado, você me corrige, tenha desmerecido a América Latina? Eu acho que cada um tem a sua motivação, né, real. Independente da motivação real, a APA ela tomou uma decisão que eu entendi que foi, a gente está mais preocupado com o nosso in-house aqui, né? Estamos preocupados com o círculo. Com a América como um todo. E, ok, a vida segue, né? E aí, obviamente, essa movimentação surgiu... Gerou um reflexo, toda ação gera uma reação. E veja, eu acho que a nobreza da IA-Ports, ela nasce justamente nesse conceito que a Raquel trouxe, né? Ela traz bandeiras que não são discutidas em quase todas as associações, não colide, acho que é o ponto mais importante, não colide com os interesses das demais associações, justamente pela natureza de desenvolver negócios, desenvolver pessoas, desenvolver investimentos, ou seja, e ela rompe fronteiras, né? Apesar de ela estar setada, inclusive com sede em Santos. Sim. Né? Óbvio que se busca ter sede em outros países, mas nasce em Santos, ela nasce olhando para todo o mapa mundi, né? Então ela envolve portos de qualquer nacionalidade além da América Latina. Raquel, como é que a tua experiência na APA vai contribuir com esse propósito, inclusive diferenciado, né, que traz a IA-Ports? Olha, acho que eu já trabalho com portos há 5 anos, né? Vim para o setor com o Tércio, a convite do Tércio. Foi uma experiência fantástica trabalhar com a APA. Realmente trouxe um outro tipo de agenda que, na verdade, eu já tinha muita experiência em trabalhar com outros setores para dentro do setor portuário, né? Então, toda essa pauta de expansão internacional, de internacionalização de marca, isso tudo é muito positivo para a gente trabalhar as questões de competitividade. Sim. Então, a própria agenda da APA, que a gente projetou na América Latina como um todo, ela estava muito ligada a conectar a nossa região com o hemisfério norte, a conectar a nossa região com os Estados Unidos e com o Canadá, né? E não é à toa, a própria associação tem 80%, 90% dos seus membros são americanos, com uma pauta muito nacional. A mesma coisa que a ABEP. A ABEP trata de uma agenda nacional, né? O que é a agenda internacional para uma associação que se vê nacional, né? Então, essa visão, que ao meu ver, tá, pessoal, foi uma missão de repriorização vocacional da associação, completamente legítima, né? Mas nesse ponto, os portos latinos que têm essa vontade de se conectar muito mais com a América do Norte, realmente passaram por um processo ali de readaptação. E essa experiência da própria associação, ela vem no sentido do que a gente pode fazer de atividades, de como a gente promove a articulação internacional, como é que a gente vai conseguir conectar não só a América Latina, mas
a nossa região com outras partes do mundo, com a Ásia, com a Europa, com a África, com o Oriente Médio, que estavam fora do escopo da agenda da APA, né? E isso vai adicionar, sim, muito valor para quem fizer parte da associação. Quando a gente fala de identidade, né, de marca, a gente começou falando dos portos do Hemisfério Norte, né? E da importância, paralelamente, dos portos do Hemisfério Sul. Do ponto de vista da criação de identidade, quais são os desafios para que os portos da América Latina estejam consolidados mundo afora? A gente tem alguns desafios, né? O principal deles que a gente vê é comunicação. Então, a grande maioria dos nossos stakeholders não tem site em inglês, ou não tem site em espanhol, né? Ou os stakeholders latinos também não têm site em inglês. Então, a primeira parte é a barreira de comunicação, né? A segunda é realmente trabalhar um posicionamento internacional. Tá bom, você é o maior porto da onde? Você é grande com relação a quem? Você faz o quê? Né? Então, assim, essas referências internacionais é o que trazem o posicionamento e a relevância. E a gente não explora muito isso, né? O Porto de Santos é o maior porto da América Latina, ao meu ver, tá? Da América Latina, porque quando fala do Porto do Panamá, é transshipping, nada entra e sai do país, ele é um porto de trânsito, não, mas né? aí também tem a referência assim, existe o ranking dos portos, operadores de container, e existe o ranking em tonelada, né? Então aí, enfim, cada um faz a sua estatística que prioriza o seu posicionamento. Mas o ponto mais importante, às vezes, não é nem ser o maior, mas assim, qual é o porto referência na operação de granéis líquidos? Qual é o porto referência na operação de exportação de granéis agrícolas? Porque o Brasil tem índices de movimentação de carga agrícola, né? Eu digo de desempenho, tá? Não estou nem dizendo de volumes. Volumes, com certeza, o Brasil é. Mas se a gente vai olhar uma operação, e podemos colocar os Estados Unidos na jogada, a eficiência da operação portuária em commodities agrícolas americana está longe da eficiência brasileira. O Brasil é muito mais eficiente. Quer dizer, o dólar por tonelada no custo operacional do carregamento do navio, o Brasil dá show, né? E aí a gente pode entrar em outras agendas, como a agenda de inovação, por exemplo. Tecnologia e inovação para dar suporte e apoio ao setor portuário. Nós temos uma aceleradora, que é o Cubo, né, que virou referência mundial, e tem uma vertical só de port, né, maritime, que foi uma spin-off da vertical de logística e transporte. Sim. E quando a gente faz um estudo, inclusive a Wilson Sons fez um estudo de entender como é o mercado de inovação mundo afora no nosso setor. E o Brasil dá show, né? Então, assim, se o Brasil dá show em eficiência em algumas cargas, né? Se o Brasil dá show em volumes, se o Brasil dá show em inovação, por que a gente não pode? O que está faltando? O que está faltando? Então, assim, essa questão de se mostrar é um ponto importante, né? E trocar experiência de fato, né? Então, eu tive recentemente em New Orleans, né, no NOLA, no International Workboat. Assim, tem muito brasileiro que vai na feira expor, né? E a gente fala pouco disso. Então, tem muita inteligência brasileira embarcada em país afora, né? E aí a Ports nasce do propósito de fazer tudo isso ser conhecido. Sim. Sim, exatamente. Esse é um dos principais conceitos, né, assim, da própria associação, é conseguir realmente fazer um trabalho de projeção internacional para os seus membros. E acho que isso é super importante, assim, que a gente consiga se conectar e expor e também ser visto. Aí, Nathalie, talvez, né, exista uma impressão assim, mas eu não faço essa questão de fazer propaganda, né, ou tipo de marketing, mas no final do dia, do que a gente está falando? A gente está falando de fazer um trabalho de projeção internacional que vai catalisar mais oportunidades de negócio, mais oportunidades de investimento, que vai trazer essa referência internacional e vai gerar atração. Na verdade, a comunicação nada mais é do que uma ferramenta poderosa para que aquela marca, aquele grupo, crie credibilidade frente ao mercado. Né? Quando a gente fala de uma boa comunicação, de uma comunicação eficiente. Né? E no final é mercado mesmo, por exemplo. Né? Eu já trabalhei em projetos de portos na África. A África é um mercado imenso,
que pode beber de tecnologia brasileira, não precisa de tecnologia europeia para rodar investimento em implantação de portos lá, né? E tem muitos portos que têm conexão direta com o Brasil. Então, isso, cada fala minha para o Brasil também se aplica à Argentina, se aplica a Chile, se aplica a México, Colômbia. Ou seja, quando a gente tem um fórum permanente discutindo os problemas portuários comuns, né? Não questões regulatórias. Né? A IAPorts não vem para discutir problemas regulatórios, até porque cada país tem o seu framework regulatório. Mas existem dores que são comuns. Por exemplo, maturidade de projetos de infraestrutura para financiamento internacional. Maturidade, questões de licenciamento ambiental. São dores comuns a todos os projetos. Como é que a gente pode trocar lições aprendidas, né? Óbvio, cada um vai ensinar e aprender dentro de uma estratégia de posicionamento, né? Eu sou conselheiro no Porto Suape. O César, que é um centro de excelência, né, em tecnologia, que desenvolveu sistemas de informação para a Suape, está indo incentivado pelo próprio Porto, né, indo ao mercado oferecer produtos tecnológicos, né, sistemas e parâmetros para outros portos, né? E eu até discuti na última reunião de conselho, falei assim, eu acho legal, só que eu protegeria o Porto de Suape aos meus concorrentes diretos. Com certeza. Né? Tem que haver essa estratégia, tem que haver esse cuidado. Mas assim, o que eu quero dizer nós temos muito a oferecer, trocar, colidir. Eu digo, moléculas colidindo criam reações químicas, né? E reações químicas criam soluções importantes. E desenvolvimento portuário no final, né? Fazer mais com menos, fazer mais rápido, melhorar o ambiente portuário, né? Eu visitei um terminal semana passada que, assim, eu entrei no terminal, tinha mais mulher do que homem dentro do centro de comando, né? E eu fiquei, feliz, né? Com certeza. E é num lugar ermo, assim, né? Então, poxa, tem espaço para isso. Como é que a gente não pode levar essa experiência para um porto no sul do Chile? Com certeza. Então, acho que essa troca é importante. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e hoje o Porto e Negócios fala sobre a primeira associação internacional do setor portuário da América Latina, a IAPorts. Está comigo Raquel Kibrit, diretora executiva da IAPorts, e Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Raquel, no primeiro bloco nós falamos muito sobre propósito, sobre a importância da troca, sobre a importância de uma comunicação linear, para que haja uma consolidação, uma credibilidade do setor do ponto de vista da América Latina. Para que isso seja feito, membros precisam estar sentados à mesa com os mesmos objetivos, com os mesmos propósitos. Quem faz parte da IAPorts? A gente passou por um processo de fundação bastante robusto. A gente foi apoiado pela ABEP, que é a própria Associação Brasileira, né, de Entidades Portuárias e Hidroviárias. Então, realmente, assim, a gente teve um apoio extenso dessa associação para a criação. Também a própria Associação Comercial de Santos, que é sede da IAPorts, deu todo o apoio. Então, agradecer esses dois stakeholders importantíssimos, que realmente foram fundamentais para que essa associação fosse viabilizada. E também a gente foi fundado pelos maiores portos do Brasil, né? Então, tanto Porto de Santos, Rio de Janeiro, Suape, Paraná, a Bahia, né, Codeba, também fundou a nossa associação e a gente também contou com alguns apoiadores institucionais. Porto de Itaqui também estava junto com a gente, né, e a gente fez essa assinatura aqui em Santos em setembro. A gente também conta com o apoio do Brasil Export, no evento do Latam Export, que a gente vai falar mais para frente. Mas esses fundadores são os primeiros, né? A Florinfra também é fundadora. E aí a gente fazendo, né, todo esse processo justamente para conseguir viabilizar essa associação. A nossa articulação internacional ela é intensa. A gente está em processo de membership internacional também, tanto
com membros dos Estados Unidos, também tem processo de formalização. Ela tem, nossa, acho que fez 30 dias que realmente ela está aberta, né? A nossa associação com o site no ar, com tudo. Então, esse processo de formalização, ele vai até fevereiro. E aí a gente espera realmente ter um quadro bem robusto, entre 20 e 30 membros, pelo menos no primeiro ano da associação entre nacionais e estrangeiros. Quem quiser fazer parte da associação, qual que é o caminho? É só entrar em contato com a gente manda o nosso prospecto de adesão com os benefícios, manda uma ficha de inscrição preenchida e formaliza o pagamento. Quem pode ser membro, né, da nossa associação? Tanto autoridades portuárias, operadores logísticos, todos os stakeholders da cadeia portuária, prestadores de serviço, consultorias, escritórios de advocacia. Fundos de investimento? Fundos de investimento também podem, e bancos internacionais também. A gente faz questão de que todo o nosso ecossistema portuário esteja bem representado dentro da nossa associação. E agora a gente está fazendo um trabalho de projeção internacional em cima dessa proposta tão inovadora que a gente traz para o nosso mercado, que é complementar ao que já existe em termos de outras associações internacionais. Técio, quando a gente fala de captação de investimentos, qual é o benefício, se é assim que a gente coloca, da associação estar aberta para fundos de investimentos e bancos internacionais? Eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento de investimentos, é você ligar os pontos, né? Então, você tem, de um lado, os players diretamente ligados à operação portuária, ou desenvolvimento portuário, e do outro, quem quer investir capital, mobilizar capital nesses ativos, né? E é engraçado, porque assim, tem vários fundos de investimento que casam os interesses justamente no setor portuário, né? Não vou citar aqui, porque eu posso cometer o erro de deixar alguém de fora, mas desde os fundos privados, né, passando por fundos soberanos, fundos de pensão, principalmente de pensão, né, porque você tem uma carteira de passivo a pagar dos pensionistas daquele fundo, então você precisa casar com um cronograma de recebíveis de infraestrutura, e a infraestrutura cabe muito bem nesse tipo de investimento, ou seja, eu preciso pensar daqui 30 anos como é que eu vou pagar o meu pensionista. Projetos portuários são maduros, né? E por que eu digo isso? Porque seja qual for o setor, e aí específico, líquido, oil and gas, granel sólido agrícola, granéis minerais, container, no cômputo da operação portuária, você olhar para o histórico, só cresce, né? Então, ele tem uma curva de maturidade, de recebíveis que são alvo desses fundos de investimento. Então, e é saudável você ter esses capitais investidos no setor portuário, tá? Até porque você traz uma maturidade de gestão, da boa gestão financeira de um terminal. Governança financeira, né? Então, e aí a associação ela tem esse propósito de unir esses dois pontos, né? E unir com qualidade, né? Então, assim, para a gente fazer um pitch, para fazer uma apresentação para um fundo, você precisa ter no mínimo essas informações e esse nível de maturidade, né? E é para esse propósito que a associação também preza. Então, vamos montar juntos, né, esse pitch, orientação da equipe técnica. Às vezes você vai ter um porto com uma equipe técnica muito mais madura do que outros. Sim, então, até para ter uma linguagem linear, né? Sim, e dar suporte para o associado, né? Então, o associado que faz parte dessa iniciativa, ele pode acessar esses tipos de serviços eu tenho um projeto aqui, está nesse nível de maturidade, o cronograma, tentativa é esse aqui, a gente vai com a equipe técnica, olha o projeto, né? Vamos melhorar a apresentação desse projeto, fazer as perguntas devidas e preparar as reuniões B2B direto com os fundos, né? Então, acho que esse para mim, para o setor portuário, é um grande benefício. Até porque a gente sabe que quem investe no setor portuário não é o poder público, iniciativa privada. É a iniciativa privada. Exato. Isso, a gente tem, na verdade, assim, muito importante a gente tratar dessa agenda, porque os membros da nossa associação vão participar de 2 rodadas de investimento no que vem, uma presencial e outra virtual.
Então, isso já está no nosso calendário do ano que vem, vão ser as primeiras rodadas que a gente vai fazer, justamente para fomentar esse tipo de agenda que o Tércio comentou. E a gente, com 30 dias de formação, a gente já avançou nessa agenda, já falamos com a JICA, que é o Banco de Investimento do Japão, já falamos com a CAF, com o New Development Bank, já falamos com o BID. E qual é a imagem? Qual é a imagem desses fundos de investimento, especialmente desses bancos internacionais, com relação à América Latina, aos portos latino-americanos? Olha, as reuniões que a gente fez foram incríveis. Tem uma abertura gigantesca dessas organizações para financiar mais, investir em projetos portuários. Eles veem com muito bons olhos essa iniciativa da associação, porque realmente está faltando no mercado um player que fomente esse tipo de agenda, que é super estratégica para o crescimento e para a competitividade do setor. Então, assim, dos lados dos bancos, super felizes de poder finalmente ter um canal de acesso a quem precisa de investimento, né? E aí, nessa linha de poder trabalhar junto, a própria associação ela vai extrapolar a América Latina, né? A gente vê nesse modelo de investimento, por exemplo, a própria África muito interessada no modelo da associação também. Então, assim, não é um benefício só para a nossa região que a gente vai trazer um benefício global para aqueles que realmente precisam ou têm o investimento e precisam de projetos. E aí, justamente, né, no mercado de investimentos tem produto para tudo, né, Tércio? Tem. Então, tem muito capital disponível. Exato. Né? Tem muito dinheiro disponível no mundo, parado. À espera de uma boa ideia, à espera de um bom projeto. De um bom projeto. Então, acho que esse é um ponto bem fundamental, assim, é um diferenciador mesmo que a gente está trazendo para o próprio mercado. Acho que muita gente nem esperava que uma associação de classe poderia fomentar, né, sem fins lucrativos, Sim. poderia fomentar uma agenda dessa, mas para a gente é fundamental dentro da vocação do setor. E existem assim, a gente fala assim, não, mas é um investidor internacional. Sim. É uma agenda 100% global, né? Sim. O dinheiro sem divisão de norte-sul, né? Não, e o dinheiro não tem fronteira. Sim. E quando a gente fala de desenvolvimento, você desenvolve o link entre projeto e investidor, mas tem um ponto importante que é assim, você desenvolve quem elabora o projeto, né? Assim, teu projeto não está ainda maduro, precisa melhorar. Então é uma consultoria, inclusive, né? Na verdade, assim, é um apoio técnico dizendo, você precisa, do jeito que está, não tá bom. Vamos melhorar esse projeto. Vamos dar um nível de FEL2, um nível de especificação do CAPEX, né, do investimento, quais são a modelagem operacional dele, o fluxo de caixa desse projeto. Então, às vezes, vem modelagens muito cruas, muito na estimativa, né? Sem licença ambiental, né, prévia pelo menos. Que é um desafio, né? Exato. Quando a gente fala de licença ambiental, é sempre um desafio. E é um desafio em qualquer país. Exatamente. Não é um desafio só no Brasil. Acho que, né, o Chile tem uma carteira de projetos em licenciamento que é uma licença. Eu digo que o licenciamento ambiental ele amadureceu muito em todos os países e se o empreendedor não faz bem feito, não avança no projeto, precisa fazer bem feito. Né? Raquel, você falou rapidamente das 2 rodadas de negócios que vão acontecer em 2025 e citou também a questão do Latam Export. Uhum. Dentro de 2025, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Latam Export e sobre outros projetos que já estejam aí dentro do calendário da IA-Ports. Tá ótimo. A gente vai ter uma agenda, vai ser o primeiro ano, né, dessa associação, então a gente trouxe um calendário intenso, mas gerenciável. Isso é importante. A gente sabe que todo mundo está super corrido, enfim, então a gente quer fazer várias atividades durante o ano, mas cada uma com a sua importância e ativando um stakeholder diferente de cada associação. Então, ano que vem a gente vai ter 4 reuniões dos nossos comitês técnicos, um comitê sobre Net Zero, que a gente vai lançar, as primeiras reuniões vão ser entre janeiro e fevereiro. Então, comitê de Net Zero, um de inovação e outro de investimentos. São os 3 primeiros comitês que a gente vai lançar e, na sequência, com a própria entrada dos membros, a gente deve criar outros comitês de acordo com a agenda, que seja prioritária. Né? É importante que isso reflita, de fato, o que os associados têm interesse da gente discutir.
É importante falar que esses comitês, eles não vão ter tanto um viés regulatório, eles vão ter um viés de mapeamento de tendências e divulgação de informações. Então, legal, nós vamos falar de inteligência artificial em Porto, vamos trazer quais são os projetos top do mundo em inteligência artificial para apresentar para os membros. Então, assim, a gente vai ter uma atração um pouco diferente do que é exatamente previsto para esses comitês, no sentido que a gente não vai, como o Tércio falou, a pegada dessa associação não é tanto o viés regulatório, que a gente entende que outras instituições já cumprem super bem esse papel. Nosso viés é realmente a dinâmica de fomentar negócios. Além dos comitês, a gente vai ter então essas rodadas de investimento, que vão ser 2, e a gente vai ter o Latam Export, que vai ser em abril, de 1 a 3, no Rio de Janeiro, vai ser o primeiro evento, e a gente está esperando entre 300 e 400 convidados internacionais para participar dessa primeira edição. É realmente bastante ambicioso para um evento desse porte, mas a proposta é justamente essa, que a gente traga o mundo para se conectar e utilizar a nossa associação como plataforma de negócios e de conexões. Além dessas atividades, a gente tem outras coisas que vão acontecer durante o ano inteiro na parte de educação portuária. Nesse primeiro ano, a gente criou um radar de educação portuária global, onde a gente apresenta para os nossos membros os principais cursos oferecidos pelas melhores instituições de educação portuária do mundo. Então, a gente esteve com a PEC na semana passada e eles já disponibilizaram para a gente toda a informação, estão super felizes. O Lloyd Maritime também entrou em contato com a gente também está oferecendo os cursos deles, Fundação Valencia Port, enfim, outros grandes players do próprio setor. A gente está viabilizando esse calendário para apoiar os nossos membros a poderem participar disso internacionalmente. Evoluindo, a gente deve ter algumas parcerias institucionais no sentido de promover descontos, enfim, no sentido de promover eventualmente algum curso próprio, dedicado para os membros. Então, mas focando sempre na qualificação e na capacitação. Exato, nessa parte de liderança portuária. E uma segunda agenda que a gente vai construir ano que vem para fazer no próximo ano é uma agenda de intercâmbios profissionais. E isso também a gente recebeu com bastante atratividade, os profissionais realmente querendo ser residentes em outros portos. E aprender com essas operações, né? Não só na América Latina, mas fora da nossa região funciona também. De fato como um intercâmbio, como a gente conhece, para troca de cultura, na verdade, troca de conhecimento. E é super propício, porque você vai fazer intercâmbio com um porto que não é o seu concorrente. Sim. Então, tanto para quem vai como para quem recebe, são ganhos de fato qualitativos. Profissionalmente, né? Então não tô colocando um contra o outro. Um funcionário meu dentro do meu concorrente, né? Para pegar informações estratégicas. Muito pelo contrário, está colocando para ele ampliar os seus horizontes, né? E trazer conhecimento, troca. E troca, né? Não é levar também conhecimento. Com certeza. Né? Trazer e levar. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto Negócios. Não saia daí. Até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Hoje falamos sobre a primeira Associação Internacional do Setor Portuário da América Latina, a IA Ports. Está comigo Raquel Kibrit, diretora executiva da IA Ports, e Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Técio, quando a gente pensa em portos brasileiros, e aí eu faço o recorte para Santos, o Porto de Santos é o maior da América Latina. Dentro dos desafios que precisam ser superados e que a IA Ports se propõe, o que você elenca como prioridade quando a gente pensa no Porto de Santos, que é um porto multipropósito? Eu acho que o ambiente santista, justamente por esse perfil multipropósito e por ter N cargas disputando a mesma infraestrutura, né, que é o canal de acesso aquaviário, e todo o acesso terrestre que a gente vive aqui nessa discussão, você tem uma pluralidade de ativos, de operações, de conhecimento, e mais do que propício para ser o berço da associação, né?
Então a gente tem aqui, eu preciso ver uma operação de... Granéis sólidos. Tenho. Granéis líquidos. Tenho. Fertilizantes. Celulose, tenho. Rorô, tenho. Líquidos especiais, né? Vou dar um exemplo aqui, caolin, né? Para quem... Uma curiosidade aqui. O caolin é um pó, né? Que é usado muito na indústria, inclusive na produção de papel branco. Ele vem liquefeito em água, né? Ele vem diluído em água para ser transportado e ser bombeado e depois secado. Então são operações super específicas, né? Mas você tem aqui esse ambiente. Você tem um ambiente competitivo, né? A autoridade portuária já vem criando essa relação com o ambiente de inovação, oferecendo todos os dados da operação do porto para startups, né? Você tem 8 sindicatos laborais que discutem a relação capital-trabalho, ou seja, tudo acontece aqui. Então, se eu tiver que dar um exemplo, eu puxo uma gavetinha, eu tenho um exemplo para dar em Santos. Então, acho que tem um porquê, né, de ser aqui o berço do nascimento dessa associação latina. Quer dizer, internacional na América Latina, né? E é um porto que está aberto para visita, está aberto para receber diferentes players, é um porto aberto, né? Do ponto de vista da segurança jurídica, quando a gente fala de investimento, a gente fala de segurança jurídica, né? A América Latina, se comparada aos portos da América Latina, se comparada aos outros portos do mundo, estaria em que patamar, na opinião de vocês? Quer começar? Olha, eu brinco, né, que cada país tem suas regras, né? E as regras, elas têm que ser seguidas. Então, também não é fácil fazer negócio no Oriente Médio, e as pessoas fazem negócio no Oriente Médio. Sim. Então, assim, hoje não existe um ranking de insegurança jurídica, existe um ranking de transparência internacional com relação à política. Isso existe, né? E existem os índices de investimento, né, em quantos bilhões se investiu em cada país. Então, pelo ranking, você avalia algumas questões dessas, né? O próprio World Bank tinha aquele ranking que ele fazia do próprio Doing Business, sim, onde ele analisava algumas questões de insegurança jurídica, como você traz, né, do ponto de vista de transparência, de estabilidade regulatória e etc., né, de ambiente político. Isso entrava na análise do próprio Doing Business. Depois que ele deixou de ser feito, acho que faz uns 2, 3 anos que não tem mais o Doing Business, a gente perdeu esse indicador. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista de atratividade de investimento, a América Latina é extremamente atrativa, do ponto de vista de produto de investimento, sim, né, que é o que a gente fala. E com relação ao regulatório, cada país tem a sua regulação. O Brasil tem sua regulação, a China tem sua regulação, a África do Sul tem sua regulação. Então, assim, o investidor internacional, quando ele vem, ele precisa, assim, ser bem... ter um apoio, né, local, ter uma consultoria local, técnica e etc., para saber exatamente quais são as regras do jogo, sim, que ele precisa se adequar àquelas regras. Em qualquer lugar do mundo é assim. Então, assim, aqui na América Latina não é diferente. Então, eu não vejo, assim, para mim é uma percepção um pouco errada, assim, com essa transparência. Lugar que é mais fácil, lugar que é mais difícil. Obviamente, tem ambientes que são mais propícios e menos propícios, mas cada um deles tem seu grau de dificuldade e ele está dado. Nos países que eles falam que o ease of doing business é mais fácil, também tem suas regras do jogo. O importante é que a regra não mude depois... No meio do jogo. No meio do jogo, exatamente, isso sim. Mas assim, especificamente sobre essa questão da regulação, agências reguladoras vêm se reunindo com uma certa periodicidade para discutir qual é o framework regulatório de cada país, quais são as boas práticas regulatórias. A gente já falou aqui muito no Porto Negócio sobre a questão da regulação responsiva. Sim. Né? A ANTAC vem aderindo a essa prática já há um bom tempo. Né? E no final, inclusive na última entrevista que a Flávia fez conosco aqui, ela trouxeram um conceito do sandbox. Sim. Né? Que é assim, eu posso fazer um teste. Só para o nosso espectador entender, o sandbox seria uma caixa de areia em que você faz um teste nela e ela está limitado àquele ambiente. Ou seja, você não vai testar a regulação no que está já acontecendo. E outra, você pode testar essa regulação por um período, sim, de tempo, acordado com o mercado, dizendo, vou testar isso aqui,
Se funcionar, vale para todo mundo, né? Se for bom, benéfico, né? Então eu entendo que parte também das agências reguladoras mundialmente uma tendência de você nivelar, não por baixo, obviamente, Com certeza. mas boas práticas na regulação, né? Isso, quem ganha com isso? O investidor. E aí, quando a gente pensa no intercâmbio proposto pela IA Ports, a gente está falando de um ganho mensurável. Como, por exemplo, né? E sempre bate na questão cultural, né? Então, a forma como o oriental faz negócio, como o árabe faz, como o americano faz, como a Europa em distintos países, né? Península Ibérica faz de um jeito, Itália de outro, os alemães de outro, mas você tem as culturas, e no final é a cultura da sociedade, né? Que move o empresário, né? Porque as decisões, no final do dia, são tomadas por um CPF, por uma pessoa. Sem dúvida. Essa pessoa tem cultura, tem um grau de instrução, tem emoção, né? E tem um treinamento para fazer negócio. E aí essa pessoa entra no ambiente de negócio. Como é que ela reage a esse ambiente de negócio? E é isso que a Raquel colocou. Eu vou contratar um player local que saiba que está melhor aconselhando nessa cultura e traduza para mim Sim. culturalmente. Me deu o caminho das pedras, Exato. né? Me deu o caminho das pedras. Eu acho que a associação acaba tendo essa oportunidade de ser multicultural, né? Então, e por ser multicultural, você pode navegar em diferentes países com diferentes regulações, né? Mas sempre mirando no quê? Fazer negócio. Raquel, você disse que uma das agendas da IA Ports é o Net Zero. A gente não pode falar de avanço portuário, de sustentabilidade portuária sem essa agenda. Dentro da agenda que vocês pretendem desenvolver, como é que vocês vão tratar a questão da descarbonização nos portos da América Latina? A gente vai tratar dessa agenda dentro dos comitês técnicos, como a gente falou, que tem um comitê core nessa agenda, e também dentro do próprio evento, no próprio Latam Export, a gente também vai ter alguns painéis focados nessa agenda, né? A gente pretende trazer, só dando um spoiler aqui de agenda do Latam Export, que está em desenho, mas já está bem avançada. A gente vai... A ideia do próprio Latam Export para quem já está bastante familiar, né, com os eventos do Grupo Brasil Export, a gente vai trazer bastante inovação para essa agenda, tratando de assuntos transnacionais mesmo. Então, trazendo assuntos ao que a nossa comunidade portuária não foi exposta ainda, né? E justamente para poder conectar em assuntos novos, né? Então, dessa agenda, a gente vai ter Global South, por exemplo. Dentro de Net Zero, a gente vai trazer... Enfim, a gente tem bastante proximidade com a Portos RS, então falar do case, do que foi as enchentes do próprio Rio Grande do Sul, achei que pode aumentar essa exposição internacional do que eles passaram, Sim. até por prevenir que outros não passem. Exatamente. Ou se passarem, que realmente tenham ideia dos protocolos, Lições dos cenários, aprendidas, né? Um plano de adaptação. Exatamente. Então, esse nível de exposição internacional que a gente vai trazer, né, visa justamente trazer alguns elementos do que historicamente já aconteceu, né, como esses momentos de crise que a gente passa, Sim. mas outros também de como trabalhar resiliência climática no futuro. Isso para a gente é um assunto bem latente, assim, e a gente vai trazer informações que talvez aqui a comunidade portuária não tenha tanto acesso, não esteja tão exposto. Então, a ideia é realmente chacoalhar um pouco aí da nossa comunidade para que a gente tenha novos assuntos, novos speakers nacionais e internacionais, trazendo agendas novas, né? E é importantíssimo que nessa mesa estejam stakeholders, estejam autoridades portuárias, né, poder público, iniciativa privada, porque a gente sabe que é nesse diálogo que a gente encontra bons caminhos. Exatamente. Até porque, como o nosso sistema portuário, excetuando os TUPs, né, os terminais de uso privado, todo o outro mercado, ele é um mercado que passa por contratos de concessão, contratos de arrendamento. Sim. Se o poder público não modela nesses contratos, olhando a questão de resiliência climática, adaptação, inclusive eu venho falando bastante sobre a questão da capacidade portuária
seria uma gordura da capacidade portuária justamente para responder a esses extremos. Que vão estar cada vez mais frequentes. Eu falei isso com o Leandro Carelli, o Leandro Barreto, né? Nos últimos programas, que é essa desregulação no shipping internacional do container. Ela é internacional, ela não é brasileira. Só que o Santos está sofrendo. E não é só o Santos, tem vários portos brasileiros que estão sofrendo um efeito cascata. Né? E normalmente você tem um elemento que é a questão da adaptação climática, ou seja, o que eu posso fazer na minha frota de navios, ou melhor, no meu porto, para eu estar preparado para a diversidade. Né? Desregulou o cronograma de atracação. Eu tenho capacidade para receber muito mais container do que estava previsto. Qual é o plano, né? É o plano B. É o plano de contingência, né? E serve para tudo. Serve para a questão climática, serve para conflito, no caso do Oriente Médio, né? Que desviando as rotas pela África. Tudo isso chacoalha a logística internacional, né? Tércio, a gente tem 1 minuto para acabar essa edição do Porto Negócio. Eu não poderia terminar sem perguntar a importância da gente ter na primeira associação brasileira, na primeira associação internacional de portos do setor portuário, à frente uma mulher como diretora executiva. Né? A gente fala muito sobre a questão da diversidade, da igualdade, a gente sabe que isso tem avançado, falamos nos bastidores o quanto é importante, né? O quanto é representativo quando a gente fala desse mercado que ainda não é mais essencialmente, mas ainda é predominantemente masculino. Eu acho que primeiro a gente precisa levantar um ponto importante, que quando eu chamei a Raquel para trabalhar na Autoridade Portuária aqui em Santos, para tocar a agenda de internacionalização da companhia, né? Eu acho que ali brotou a sementinha do porto dentro da Raquel. O fato dela ser a primeira diretora executiva nessa associação é mérito do que ela construiu desde aquela época. Tá? É mérito do que ela desenvolveu de projetos na APA e da relação dela com a UISTA, a relação dela com o setor. Acho que é um reconhecimento do setor, né? E o fato de ser mulher, na verdade, talvez seja uma coincidência, eu não sei, mas o ponto crucial a gente tem que deixar o espaço aberto para a participação feminina no nosso setor. Assim. Não é escolher a posição pelo gênero, mas o gênero não pode ser o fator determinante. É pela competência, é pela qualificação, é pela capacitação. Eu penso dessa forma e como a Flávia fala, né? Mulheres... Sentem-se à mesa, homens, sejam gentis. É isso aí. Raquel, muito obrigada pela participação aqui no Porto Negócios. Eu não vou te desejar sucesso, porque competência para você estar à frente da direção executiva dessa associação você tem, né? Eu acho que a tua história, ela fala por si. Eu desejo, de fato, que os propósitos sejam alcançados, porque eles são muito nobres e são necessários quando a gente fala de uma competitividade global. Embora ainda tímido, nós temos muita importância. A América Latina tem muita importância nesse movimento global quando a gente fala de setor portuário. Muito obrigada. Imagina, eu fico muito honrada de ter essa oportunidade do setor poder confiar. Obrigada pelas palavras de vocês dois. Realmente, desde que eu entrei no setor, foi um game changer, tanto para mim pessoalmente, acho que quanto para quem teve a oportunidade de interagir comigo. É muito importante falar que nessa jornada toda a gente teve uma disrupção de mindset no setor. Hoje o setor pensa muito mais internacional e acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, que tem muito para gerar diversos frutos. Sem então, dúvida. Só posso agradecer a confiança de todos os stakeholders, de todos os parceiros, de todos os membros que já entraram e que vão entrar na associação ainda, que a gente está recebendo todo mundo de braços abertos para fazer um trabalho bem internacional. A nossa equipe está com bastante fome de fazer acontecer. A gente tem 3 mulheres na equipe e 2 homens. Então, já nascemos com a maioria. Já tem essa diversidade. A gente e uma equidade, né? Exato. Então, realmente, muito obrigada pela oportunidade e, super feliz e honrada de poder ter esse reconhecimento e fazer um trabalho incrível para o nosso setor.
Seja sempre bem-vindo ao Porto Negócios. Obrigada. Técio, obrigada mais uma vez. Foi bom demais. Eu que agradeço e tá aqui. Vai passar aqui as letrinhas aqui do site para entrar em contato. Sem dúvida. Obrigado. E aí, quem quiser, é só fazer contato. É isso aí. O Porto Negócios termina agora. A gente volta a se encontrar com um programa inédito na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Até lá! Tchau! Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.